Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito pessoal para mim, que é sobre como é ser mulher negra na pós-graduação. Eu tô mostrando esse livro para vocês porque a gente vai conversar a partir de algumas coisas que a Bell Hooks traz nesse livro aqui, O Erguer a Voz, sobre a experiência dela em Yale e na formação dela na pós-graduação também. Ela conta essa experiência dela nos capítulos 8 e 9, que né, esse livro dela, assim como outros, são uma coletânea de capítulos, de artigos, e aí a gente tem várias discussões aqui dentro do Erguer a Voz. Mas antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês conhecem o texto da Bell Hooks, se vocês já passaram por algumas das experiências que a gente vai dialogar aqui hoje. Aqui no texto da Bell Hooks, ela trabalha muito com essa perspectiva do erguer a voz, de falar, né? Que aí a gente tem essa questão da transformação do silêncio em linguagem, que é uma perspectiva de várias intelectuais negras, não só da Bell Hooks. Isso está presente na Audre Lorde, isso está presente na Patrícia Hill Collins e também em intelectuais brasileiras também. Mas o que a gente vai conversar hoje é sobre essa temática, né, de ser mulher na pós-graduação. Para quem não me conhece, no vídeo de apresentação eu comentei, mas lá no Instagram eu compartilho mais. Eu estou no doutorado em Ciências Sociais numa universidade pública no sul do Brasil e várias das questões que a Bell Hooks discute aqui do período em que ela fazia pós-graduação e do período em que ela começou a lecionar, eu e algumas colegas, a gente tem vivido algumas experiências semelhantes, algumas positivamente, outras não tão positivamente. E esse vídeo é pra gente comentar sobre essas barreiras que existem em ser uma pós-graduanda e uma mulher negra, né? Ser as duas coisas, né? Entre vida acadêmica e como a academia, para quem não conhece, é esse ambiente extremamente competitivo, porque a gente tem a graduação, o mestrado e o doutorado, e são ambientes que a gente vai produzindo as nossas pesquisas, publicando, compartilhando, mas também é um ambiente hierarquizado, como vocês podem ver, né? Graduação, mestrado e doutorado, mas hierarquizado no sentido também de trocas que acontecem entre professores e pesquisadores, né? E estudantes pesquisadores. E nesse texto da Bell Hooks, que me deu o ensejo de vir aqui gravar esse vídeo para vocês e compartilhar um pouco da minha experiência, no capítulo 8, né, que é o Negra e Mulher, reflexões sobre a pós-graduação, ela vai comentar como é que foi a experiência dela como pós-graduanda, se eu não me engano, em letras em inglês, e que ela comentava muito que ela era vista como aluna barraqueira, porque ela queria debater alguns assuntos da linguística, do inglês, que eram assuntos ela questionava muito a estrutura do programa de pesquisa, de como é organizada a vida acadêmica e também do que era tido como intelectuais, como a base das discussões de literatura inglesa, né? Então ela era sempre vista como essa aluna problemática, por assim dizer. E aí ela comenta uma questão que eu até rabisquei aqui, que é assim, vou ler um pouquinho para vocês. Durante meus anos na pós-graduação, eu temia falar cara a cara com professores brancos, especialmente homens brancos. Eu não desenvolvi esse medo na graduação, porque nas universidades se assumia simplesmente que estudantes negros, principalmente estudantes negras, não eram espertos o suficiente para fazer a pós-graduação. Então ela comenta muito de ser vista sempre com uma desconfiança dos professores perseguirem ela na pós-graduação, né, de ficar testando, porque se ela não é apta o suficiente para estar aqui nesse programa de pós-graduação. E ela comenta muito isso até porque a Bell Hooks, ela é da classe operária e ela mantinha o contato e diálogo com
as outras pessoas negras que ela via no campus, ela vai comentar um pouco disso, ela via as pessoas que estavam trabalhando no campus. Ela não via muitas pessoas negras como professores de pós-graduação, como colegas de pós-graduação, e isso, ela debatia muito isso, esse afastamento da academia de outras pessoas negras. Então ela era bem estigmatizada nesse ambiente de pós-graduação que ela estava fazendo. E aí ela debate um grande dilema que muitos estudantes negros têm ao ingressar na pós-graduação, mas não só na pós, já no período da graduação, que ela comenta que dentro da turma dela existia uma outra estudante negra, e essa estudante negra ela sempre estava calada e ela era muito submissa aos professores, ela não erguia a voz, não questionava o método de ensinar, os autores explicados, e aí ela comenta muito sobre esse dilema, que é: vou me erguer e falar que isso aqui está sendo um ato racista, que estruturalmente esse professor não está trazendo intelectuais e pensadores negros, ou vou me assimilar e fazer de conta que tudo bem? E ela comenta muito desse dilema, que ela compara entre ela e essa colega dela que ficava calada, que não causava encrenca, por assim dizer. E aí depois ela vai no artigo seguinte, a experiência dela quando ela começa a lecionar, que além dos colegas de departamento duvidarem da experiência, da capacidade da Bell Hooks, os próprios alunos vão começar a testar ela, e até porque a Bell Hooks ela usa outras metodologias, ela é bem freiriana, então ela tem algumas perspectivas que não são tradicionais de educação, e aí muitos dos estudantes questionavam, se irritavam e até mesmo dizia que ela não era capaz o suficiente, que não eram aulas boas o suficiente para a formação deles, mais ou menos nesse sentido assim que ela vai dialogar. E aí o que eu queria conversar com vocês é que ela traz muito dessas experiências, dessa estrutura, e isso para mim é bem marcante, porque como eu comentei para vocês, eu estou num programa de pós-graduação, e ainda hoje é um programa que não discute cotas, por exemplo, né? A gente não tem cotas na pós-graduação, e aí a gente tem alguns cenários, que é entrar numa sala de aula e você contar nos dedos da mão e olhe lá quantas pessoas negras tem naquela sala de aula. É você ir para a sala de aula e não ter, dentro da bibliografia, né, estudando ciências sociais, estudando Brasil, não ter intelectuais negros, né? Ou você ter algumas discussões em que não é pensado a questão racial estruturalmente da produção científica, por exemplo. E isso são N vivências no nosso cotidiano que vai marcando sobre que tipo de intelectuais a gente é. Porque a Bell Hooks, nesse texto dela de Erguer a Voz, ela traz várias questões dentro do livro, mas é muito nessa perspectiva de como a nossa trajetória é demarcada estruturalmente por um processo que ele é estrutural, que ele é racista, que ele é eurocêntrico do saber, e que isso vai tosando a nossa voz, que isso vai tirando a nossa voz, porque ela comenta, no caso dela na pós-graduação, como ela foi se silenciando em alguns momentos da pós-graduação, porque todo mundo quer receber o título, né? Todo mundo quer se formar, e há algumas brigas que a gente não consegue levar adiante. Então, a Bell Hooks, ela comenta um pouco sobre isso. E aí isso me veio algumas experiências que eu vivi, que outras colegas negras do mesmo departamento ou de departamento de outras instituições, porque, para quem não sabe, eu tenho um coletivo de pesquisadoras negras e a gente vai conversando, né? Eu faço parte desse coletivo e a gente conversa muito sobre como é as estruturas dos nossos programas de pós-graduação, de como né? Quase todas nós, os programas de pós-graduação não tem professores negros, a gente é uma das únicas mulheres negras dentro desses programas de pós-graduação. Logo acontece algumas questões que a Grada Quilomba, que está aqui em cima, a Grada Quilomba já falava de quando você vai estudar questões que sejam relacionadas à raça, questões que sejam relacionadas às mulheres negras, você é entendida como não intelectual, como você está fazendo um discurso muito emotivo, esse discurso é muito emocional, não é intelectual. Lélia também já dizia isso num artigo dela sobre mulheres, etnicidade e cultura, né, de quando
quando se vai discutir sobre a mulher negra, sempre é uma leitura de tipo, esse é um discurso muito militante, muito apaixonado, isso não é um discurso intelectual, isso não é um discurso analítico, né? E aí isso perpassa muito das nossas vivências enquanto pesquisadoras e mulheres negras, né? A Patrícia Hill Collins, ela discute também, vou deixar aqui nos cards, eu tô apontando aqui pra cima porque a Patrícia tá aqui em cima de mim, o pensamento feminista negro, né, o livro dela, ela discute muito sobre o papel das intelectuais negras que estão nos programas de pós-graduação, né, que estão na academia, que é uma instituição de validação do saber, de como essas intelectuais têm que se comportar como outsider interna, de uma forasteira de dentro, que é o outsider within, que é o conceito da Patrícia. Como forasteiras de dentro, né, as mulheres negras que conseguem acessar esse espaço de poder que é a academia, que é a pós-graduação no caso, elas acabam trabalhando com essa coisa que a Bell Hooks traz aqui, né? De tentar agradar as estruturas que existem de validação do saber, e essa estrutura é totalmente feita e organizada por homens brancos, então a Patrícia discute muito isso, de como as intelectuais negras, as que vieram antes da gente, inclusive, né, antes de mim, antes de você que está me assistindo, de como essas intelectuais negras, elas foram abrindo caminho num processo de negociação e de muitas vezes de, como é que eu posso dizer, de trabalhar com o que existe de validação do conhecimento feita pelo homem branco para poder ingressar nesses locais de poder. Então a Patrícia Hill Collins, ela também discute muito disso, de como ser uma intelectual negra faz com que você, dentro da academia, dentro das pós-graduações, você tenha que estar o tempo inteiro se equilibrando entre um jogo de poder que existe dentro da academia, que o saber é um jogo de poder, em que quem valida o conhecimento, na sua maioria, são os homens brancos, e logo a gente precisa dessa validação do saber para poder ter os títulos nossos, né, para poder avançar na carreira. E ela vai comentando sobre esses desafios de tentar falar e pesquisar a partir da nossa perspectiva, a partir de intelectuais negras, mas ao mesmo tempo se equilibrando dentro da estrutura, que existe essa estrutura de poder, que a gente precisa sobreviver dentro dessa estrutura de poder. Então a Patrícia, ela faz muito essas discussões de como sobreviver dentro da estrutura de poder que existe dentro da academia. Inclusive, um dos artigos que ela tem nesse livro, Pensamento Feminista Negro, é a epistemologia feminista, que ela discute muito essa questão mais acadêmica do pensamento feminista. Mas esse vídeo de hoje era mais para comentar com vocês algumas discussões que existem sobre ser mulher e ser mulher negra e ser mulher acadêmica, né, intelectual, fazendo parte da academia. Ainda é um lugar extremamente privilegiado, porque assim, a porcentagem da população brasileira que consegue acessar os programas de pós-graduação é bem pequena, e aí você pega dentro dessa porcentagem a questão de raça, que eu estou comentando com vocês, porque nem todos os programas de pós-graduação no Brasil aderiram às políticas de ações afirmativas, como é o caso do que eu estou comentando, de onde eu venho, que ainda não tem política de ação afirmativa, então a gente não tem uma variedade de estudantes dentro do programa de pós-graduação, e isso reflete justamente também nas preocupações do programa, nas preocupações intelectuais, porque aí a gente tem, como eu estava comentando com vocês, a gente tem uma estrutura também do que se entende como ciências sociais no Brasil e no mundo também, é muito marcada por aquele que a gente tem os cânones, né, da intelectualidade dessa área de pesquisa. Então é uma ciência muito voltada para o que pensa a Europa, né, uma ciência muito voltada para o que está sendo produzido e que foi produzido em França, na Alemanha, né, nos Estados Unidos. Então a gente tem muito uma discussão até de como se sustenta essa área do saber, né. E aí, então, a gente tem vários desafios, mas o que eu queria conversar com vocês durante esse vídeo é que a gente tem várias intelectuais negras que estão, né, que vieram antes da gente, que estão nos apontando alguns caminhos pra gente sobreviver dentro dessas estruturas hierárquicas, mas também que a gente tenha essa percepção de criar
espaços seguros, né, para trazer um pouco da Patrícia Hill Collins, de se aquilombar, né, de se organizar entre nós, estudantes e estudantes negros e negras da pós-graduação, né, de se auxiliar, de se ajudar na construção do saber e também de proteção dentro dessa estrutura. Esse era um pouco o vídeo de hoje, assim, deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês gostariam de ver mais sobre essa discussão de vida acadêmica também, porque isso é uma das linhas editoriais que eu queria começar a trazer aqui pro Negras Escrituras, pra gente conversar sobre o que é a vida acadêmica, alguns dos desafios que existem dentro da vida acadêmica. Então deixa ali no comentário o que vocês querem saber, especialmente, né, essa perspectiva que eu trouxe aqui pro vídeo, sendo uma mulher negra na pós-graduação, né, quais são as implicações para isso. Então vai ter mais vídeo nessa perspectiva pra gente dialogar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com mais alguém. A gente se encontra no próximo vídeo do Negras Escrituras.